o conteúdo restante dessa carta. Assim, o que se sabe dessa minuta se limita aos seus considerandos e ao trecho em que dispõe: declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. Aconteceu alguma coisa? Nada. Não há nenhum elemento de prova indicando ter sido essa versão da minuta extraída do dispositivo do Correio Mauricide efetivamente apresentada à época a Jair Bolsonaro ou por este aos comandantes das Forças Armadas. Consiga-se que, durante busca e apreensão realizada na sede do Partido Liberal, quase um ano e meio após os fatos, em 8 de fevereiro de 2024, a Polícia Federal encontrou um documento impresso de idêntico teor na mesa do réu Jair Bolsonaro. E encontrou, um ano e meio depois, após os fatos, em 8 de fevereiro de 2024, a Polícia Federal encontrou um documento impresso de idêntico teor na mesa do réu Jair Bolsonaro. IPJ-RA 60/2024. Já julguei casos de encontro fortuito de documentos que não tinham nada a ver com nada. Inclusive, esse documento também se limitava aos considerandos. E é interrompido no mesmo ponto em que, nas fotografias apreendidas com Mauricide, há uma folha obstruindo a visualização. Aí eu confiro aqui a imagem. Tudo indica, portanto, que o documento apócrifo, encontrado na sede do Partido Liberal em fevereiro de 2024, foi impresso muito depois dos fatos, apenas para subsidiar a defesa do ex-presidente e não constituindo prova da sua ciência à época dos acontecimentos da denúncia. A propósito, o material produzido para subsidiar a defesa em um processo penal, ele não pode ser utilizado em desfavor do réu. Na doutrina estrangeira, é longeva a chamada Work Product Immunity, que protege a devassa estatal, isso é facilmente compreensível, protege a devassa estatal contra os materiais preparados pela defesa do acusado em antecipação ao litígio, sobretudo as impressões mentais, conclusões e estratégias que recebem proteção quase absoluta. Essa doutrina foi reconhecida pela Suprema Corte em Hickman versus Taylor, que proíbe expressamente a inspeção, o acesso da acusação a relatórios, memorandos ou outros documentos feitos pelo réu, por seu advogado ou agente durante a investigação ou defesa do caso. No Brasil, o artigo 7, parágrafo 6º do Estatuto da Advocacia veda em qualquer hipótese a utilização de documentos, mídias e objetos pertencentes aos clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informação sobre os seus clientes. Houve uma alteração do Estatuto da Advocacia em razão disso, em 94. A ratio essência da norma legal é, inegavelmente, a proteção da ampla defesa e do contraditório, sendo esse também o cerne dessa novel doutrina do Work Product. Demais disso, a utilização de materiais produzidos para subsidiar a defesa do réu ofende o direito fundamental de não produzir defesa contra si mesmo. Nemo tenetur sede tegere, esculpido no artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal Brasileira. Daí porque se conclui que as provas objeto do IPJ-RA 60/2024 são ilícitas e nulas de pleno direito. Ilícitas e nulas de pleno direito. De qualquer sorte, a Procuradoria-Geral da República admite que se tratava apenas de um esboço rudimentar e incompleto, ao aduzir que se utiliza o termo minuta indicando um anteprojeto e não uma redação final publicável. Se é assim, digo eu, resta evidente que se trata de mera documentação da cogitatio, ou quando mundo de um ato preparatório, mas jamais poderia se afirmar que houve início de execução de abolição do Estado Democrático de Direito.
A execução das medidas previstas nessa minuta dependeria de atos preparatórios envolvendo diversas outras autoridades, além do presidente da República. O estado de sítio depende de prévia autorização do Congresso Nacional, artigo 49.4 da Constituição Federal, a lei de pronunciamento do Conselho da República, artigo 90, inciso 1º, e de opinião do Conselho de Defesa Nacional, artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Não havendo nenhum elemento na minuta que sugira a eliminação dessas etapas, a implementação do estado de sítio dependeria não apenas da deliberação democrática do Congresso Nacional, mas também da participação do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado, dos líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, dos líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, dos ministros de Estado, da Justiça, da Defesa, do Planejamento e das Relações Exteriores e dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. É contraditório imaginar uma tentativa de abolição do Estado democrático com a autorização e a participação ativa dos membros do Congresso Nacional no pleno exercício de suas prerrogativas. Em uma democracia, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Porém, ainda que se pudesse abstrair dessa incongruência, é inegável que a minuta em questão ainda precisaria passar por inúmeras providências de diferentes sujeitos, para que pudesse ser capaz de gerar uma verdadeira tentativa, e agora, obedecendo o tipo, com o emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito. E eu me refiro às premissas teóricas da abolição do Estado Democrático de Direito. Para tudo, para todos os poderes. Essa conclusão é igualmente aplicável quanto à operação da garantia da lei e da ordem. Para sair da mera cogitação e, enfim, dar início a atos executórios violentos para abolir o Estado Democrático de Direito, seria necessário, além da publicação formal do decreto do presidente da República, o envio de mensagem para ativação dos órgãos operacionais das Forças Armadas para desenvolvimento das ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o